E agora, pessoal, voltei. Oi, Gontijo. Vamos ver se... Pede para participar, Gontijo. Tem uma opção... Opa, solicitou. Perfeito. Agora sim. Entrar ao vivo. A Mari entrou, agora só falta o Gontijo. Aceitei aqui, alguma razão porque ele não está entrando. Aceitar. Ah, são as bruxas que estão soltas hoje, pelo jeito. Mas já vai dar certo. Não está entrando o Gontijo. Ah, talvez seja a conexão. O Gontijo está com problema de conexão. Está como que não consegue participar. Ali. O som, pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Escreva aí se estão conseguindo ouvir, por favor, só para a gente ter um feedback. O Gontijo está em São Luís. Estão. Obrigado, Marli. Então, agora acho que talvez ele tenha dificuldade de conexão. Tá como que não consegue participar. Dois. Acho que é problema de conexão aqui. Que coisa. Acho que é a sexta-feira 13 fazendo das suas aí. José Roberto Ribeiro. Olá, Carmen. Vamos vê-la aqui. Que sufoco. Não estamos conseguindo. Mas, de novo, sem som, sem áudio, doutor, de novo. Não é possível. Ou está como o Gontijo recusou aceitar. Aceitei. Entrar ao vivo.
Se tiver, pelo jeito, tá ótimo, tá com som, que bom. Ainda bem que tem um ponto, né? Não está com som, não, ponto, está com som. Ai, nossa, eu vou até mandar uma mensagem aqui no Zap. Assim. Você acha que consegue? Mas, ah, bom, trocamos umas mensagens com. Trocamos uma mensagem com o Gontijo agora, no Zap. Vamos ver, ele vai tentar fazer algumas coisas. Vamos ver se agora vai. Né? Eu tinha mutado um pouquinho para não ficar na conversa de fundo. Agora voltou o som, né? Voltou o som. Oi, oi, entrou. Oh! Que dificuldade, viu? Tudo bem, Li? Desculpa aí, Li. Tudo, Tudo bom. tudo ótimo, Gontijo. Bem Que enquadrado bom. aí? Você é uma pessoa. Tá, você Oi? está perfeita aí. Então tá bom. Estamos te vendo bem, estamos te ouvindo. Seja bem-vindo, Gontijo, nesse canal. E estamos todos muito curiosos para conhecer o Gontijo, né? Além do currículo Lattes. Gontijo, eu vou fazer uma apresentação visual antes. Você tem, por acaso, um sinal da comunidade surda de Sim, Libras? sim. Você pode mostrar para a Mari? Eu não consigo ver. Não consegue? Ah, não. Não divide a tela comigo. Não divide. Eu só consigo ver o Dr. Lee. Assim, ó. Conseguiu ver? Assim? Assim. No queixo. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa série. Conheça os pré-candidatos à reitoria da Unicamp 2025. E hoje, dessa série, o nosso último convidado, o professor Gontijo. Eu vou fazer uma descrição visual minha, né? Acho que a pessoa que me acompanha viu, estou de cabelo novo, né? Dividiu opiniões sobre o cabelo mais comprido, mais curto, mas dei uma cortada aqui. Então, eu sou um chinês, de mais ou menos 1,83 m, estou sentado num sofá preto, tenho meu gatinho de pelúcia que me faz companhia aqui nas costas, eu estou usando 2 fones de ouvido branco, estou vestindo uma camisa
floral, né? Mais de mata, em azul. Eu uso um colar de contas de âmbar amarelo. E atrás é uma parede branca com 4 abstratos. E a tradutora de Libras, a nossa querida Mari, ela é uma ruiva de 1,70 m e pouco de altura, está com o cabelo preso, puxado ao lado, e ela está sentada, está vestindo uma camisa preta, de manga curta, fazendo a tradução de Libras. Então, professor Gontijo, você se importa de fazer uma autodescrição sua, por favor? Claro. Eu sou um jovem de 68 anos, não tenho muito cabelo, diferente do Lee, uso óculos, tenho uma barba branca, um pouco rala, mas ela está aqui há alguns anos. Eu estou vestido com uma camisa listrada ou quadriculada, de roxa, cinza, marrom e branco. Eu estou na frente de uma parede clara, a aproximadamente quase 3 mil quilômetros do Lee. Então, talvez por isso que tenha tido esses probleminhas aí de conexão. Eu não sei se eu disse, eu uso óculos, né? Um óculos de aro claro. E é isso, Lee. Então vamos lá. Gontijo, você é uma pessoa supersticiosa, porque hoje é sexta-feira 13, né? E 13 de dezembro é uma data que tem pontos históricos aí, né? Começar com a questão do Holocausto Chinês, no dia 13 de dezembro de 1937, e aqui na nossa história brasileira, o AI-5, né? Que foi promulgado também numa sexta-feira, dia 13 de dezembro de 1978. Tendo dito tudo isso, você é uma pessoa supersticiosa? Não, Li. Eu não sou supersticioso, mas hoje eu pensei 2 vezes antes de entrar no avião, entendeu? Então eu fiquei um pouco... Eu achava que não era, mas aí eu lembrei do dia 13 e fiquei meio preocupado. Mas não sou, não. Eu faço tudo habitualmente nesse dia, nem lembro às vezes que é dia 13. Tá? Não tenho superstição. Mas antes, então, já começou uma pergunta pessoal, mas eu vou ler um pouquinho do teu currículo Lattes, né? Para pontuar, porque as pessoas também, algumas pessoas não conhecem o teu Lattes, mas eu vou ser bem breve, porque senão a gente vai passar a noite inteira só falando do teu currículo Lattes. Então, o professor José Antônio Rocha Gontijo tem graduação em medicina pela Universidade de Brasília, residência médica em clínica médica no Ribeirão da USP, mestre em medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto também, e doutor em medicina em clínica médica pela USP, Universidade de São Paulo. Com pós-doutoramento em Iowa e atualmente é professor titular, né, aqui da nossa casa, e trabalho, sobretudo, na questão renal, no Rio, nefrologia. É um pesquisador bastante proeminente, ativo, pesquisador 1B do CNPq, orientou diversos alunos, diversas publicações, centenas aí, né? E também foi diretor da Faculdade de Ciências Médicas, inúmeros aí, funções de responsabilidade dentro da nossa universidade, tendo ocupado também chefia de gabinete na reitoria. Então, esse é o currículo Lattes aí, resumido, né, bem resumido, compacto, do Gontijo. Mas, Gontijo, tem alguma coisa que eu deixei de falar que você gostaria que eu tivesse mencionado no teu currículo Lattes? Não, é isso mesmo. Eu tenho comentado, Li, que há 40 anos atrás eu fui fazer inscrição na residência médica e na pós-graduação, no mestrado.
estava em Ribeirão e eles não permitiam que o mestrado fosse feito junto com o terceiro ano de residência. E aí eu me inscrevi na pós-graduação da Escola Paulista nessa época. E eu fui pedir ao professor, ao chefe do departamento lá em Ribeirão, para me dar uma carta de apresentação e tal. Ele me deu uma carta de apresentação toda chorosa, dizendo que sentia muito que eu fosse para Paulista e tudo. No outro dia, mas acabou fazendo, eu tenho até essa carta até hoje, eu guardo com muito carinho essa carta. E no outro dia eu fui perguntar para ele como é que fazia um currículo. Eu não tinha ideia como fazia um currículo, o que tinha, que compunha um currículo. E era uma pessoa muito, muito interessante, muito honesta, acadêmico de longa data, um dos fundadores da faculdade, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E ele me falou: meu filho, ele chamava todo mundo meu filho, os mais jovens principalmente. Meu filho, fique tranquilo, daqui 30, 40 anos vai ser a primeira página do seu currículo, só isso, só o seu nome. Então, eu fiquei tranquilo, então eu poderia não ter muito o que mostrar naquele momento, e foi muito interessante a forma dele, porque a gente está na universidade, né, Li, há muito tempo, eu conheço você há algum tempo, e a única, provavelmente a coisa mais importante que a gente tem, que não é posse, não é ganho, mas é o nome, é o nosso nome, né? Ou seja, é o nosso nome que ele tem que ser preservado, é a parte mais importante, ou a face mais importante nossa, é a manutenção de um nome que possa ser apresentado de uma forma respeitosa e sem qualquer problema, né? É isso. Então, falando em nome, né, Gontijo na tua família, né? Você nasceu em Brasília, é isso? Não, Porque você fez faculdade lá, ou onde você não. nasceu? Eu nasci numa cidade do interior de Minas Gerais, no meio-oeste, sudoeste de Minas. Fica na região da Serra da Canastra, não sei se você ouviu falar, ou seja, pelo menos do queijo da Serra você deve conhecer. Fica uma cidade no vale entre a Serra da Canastra e a Serra da Pimenta. É um vale mesmo, é uma cidade muito bonita, pequena, mas eu morei muito pouco lá. Eu morei em torno de 6, 7 anos, porque meu pai trabalhava em usina hidrelétrica. E ele mudava, a cada 4 anos estava num lugar. Então, ele foi morar em Piuí por causa da represa de Furnas, ali de perto, né? E aí nós moramos a cada 4, 5 anos em várias represas, em várias construções, várias obras. E eu fui fazer meu memorial, voltando ao memorial, fui fazer o memorial para a livre-docência, eu acho. Fiquei impressionado, são 16 escolas ali, contando a universidade, porque era 3, 4 anos em cada um dos locais que a gente morava. Era uma coisa... E eu, na época, em Brasília, porque ele estava na Eletronorte na época, por um período, até ir para Tucuruí, porque ele foi de Itaipu para Tucuruí, cruzava o Brasil, no Pará. E aí nós estávamos, eu e meus irmãos, nós estávamos em época de vestibular, acabamos ficando em Brasília. E eu entrei na UNB em 74, 75, eu entrei na UNB em medicina, na época que ele estava lá em Brasília. Eu não acompanhei mais as viagens que ele fazia por esse Brasil. E depois aí eu fiz residência em Ribeirão, né? E como você mesmo leu e falou aí, eu fui mestrado, doutorado aqui na USP. Depois, em 87, em abril de 87, eu vim aqui para Campinas. E vim para Campinas sem o doutorado ainda. Havia um programa, na época, um programa que atraía os docentes jovens ainda não titulados,
projeto Qualidade, você deve lembrar, ouvir falar dele, você é mais novo aqui. Esse projeto Qualidade permitia contratos de risco de 2 mais 2 anos, e se a gente não titulasse, os de fora, se não titulasse, o contrato seria expirado. Os de dentro, mas houve um estímulo às pessoas também que já estavam aqui na carreira de se titularem, porque a medicina na época, a faculdade de medicina, a faculdade de ciências médicas, devia ter em torno de 45%, menos de 50% dos docentes titulados. E havia uma discrepância mesmo, uma assimetria muito grande com a universidade, né? Principalmente os institutos de ciências básicas da Unicamp e mesmo as faculdades formadoras de recursos humanos tinham um número de titulados bem maior do que a Faculdade de Ciências Médicas. Em pouco tempo, a faculdade conseguiu construir aí, seja contratando pessoas ou implantando seus cursos de pós-graduação, uma massa crítica qualificada. E, Gontijo, qual que foi o motivo de você ter feito medicina aqui? O que influenciou você a fazer a medicina? Medicina? Dado o fato que você foi uma pessoa de uma família bastante itinerante, como você falou, né? De 3 em 3 anos mudava de cidade, né? E daí, de repente, você entra numa faculdade de medicina, mas teve alguma coisa que influenciou essa escolha? Li, foi interessante. Foi numa dessas, meus pais estavam morando numa cidade chamada Pedregulho, perto de Franca. E eles moravam... ali, né? Oi? Desculpe. Perto de Ribeirão para cima ali, produz um bom café aquela região. E eu fiquei, por um tempo, viajando de Pedregulho para Franca, eu acho que eu estava no ginásio, na época era ginásio, né? Fazendo ginásio e voltava. Ia de manhã e voltava à tarde. E eu pegava, era de ônibus, eu pegava o ônibus numa terminal rodoviária que tinha uma banca. E eu devia estar no segundo ou terceiro ano de ginásio, né? O 7º ano atual. E, coincidentemente, eu vi as revistas, jornais e revistas ficavam pendurados nas bancas, né? E coincidentemente eu estava lendo assim, tinha uma manchete, uma manchete da revista Manchete. Na época, não sei se você lembra da revista Manchete, em que se vinha na capa o primeiro transplante de coração realizado na África do Sul pelo Dr. Barnard. E isso, eu fiquei assim, poxa vida, que legal. Isso, eu não tinha, assim, eu pensava muito em engenharia, em outras áreas, mas isso me chamou tanta atenção. Não foi uma coisa familiar, ou seja, embora eu tivesse médicos na família, mas não foi por uma insistência ou estímulo familiar. Eu pensava em outras profissões, mas aquilo me motivou. Então foi um impacto assim muito interessante. E ali era um progresso muito grande, né? Um desenvolvimento muito grande e uma melhora da sobrevida das pessoas com insuficiência cardíaca. E tudo me chamou a atenção. E a partir daí eu pensei em medicina. E tua vida na UNB, você foi, bem dizendo, um adolescente para lá, né? Eu fui. Como que foi? Pois não? Não, pode falar. Como que foi a tua vivência aqui? Eu entrei com 17 anos, início por 17, porque eu comecei no primeiro ano primário, né? Na época era primário, como ouvinte, porque tinha era muito rigoroso, tinha que entrar com 7 anos, mas como eu faço aniversário em setembro, eu teria que entrar no início do ano, eu entrei com 6 anos no primeiro ano. Então, isso fez com que eu adiantasse um pouquinho, e eu entrei na faculdade com 17 anos, em torno de 17 anos, e aí foi em frente. Mas eu não sei se foi isso, eu não te ouvi muito bem, mas você perguntou isso, quando eu entrei na faculdade?
Não, eu perguntei como é que foi a tua vida, né? Um adolescente que se muda para Brasília, porque eu acredito que você estava morando por conta, ou a tua família estava lá Não, também não já. estava, não estava. Num primeiro momento, meus avós moravam em Brasília. Eu fiquei com eles um tempo. Depois, com a ida de meus irmãos para Brasília, nós montamos um apartamento e tudo com outros colegas e ficamos num apartamento. Mas, num primeiro momento, eu morei com meus avós em Brasília. Tem a pergunta aqui. Assim, você viveu no período aí digamos, da ditadura, né? Que a gente falou, aí Sim. AI-5 se implantou. E como é que era esse Olha, período era, foi, universitário? foi um período muito difícil. Foi um período muito difícil. A gente não podia reunir mais de 2, 3, 4 pessoas, que isso aí já era uma tentativa de golpe, entendeu? Então, era mesmo, era real isso. E a UNB era muito ativa politicamente. Muitos professores, em torno de 300 professores foram presos ou desapareceram, alunos. E havia e eu entrei em 74. Em 76 começou a ter, até 74 era um movimento pequeno, até 74, 75, 76 começou a ter um movimento muito intenso de reivindicação por liberdades e por democracia. E foi um período muito, 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 muito intenso e muito me fez pensar, ou seja, muito sobre a importância da democracia, de participar de movimentos. Na época, era muito difícil. Não sei se você conhece Brasília. Brasília tem um prédio chamado Instituto Central de Ciências, que é um minhocão. É um prédio de aproximadamente 1 quilômetro de extensão, em que ali naquele prédio, no início da capital, ele tinha todas as áreas de conhecimento. Isso foi uma ideia do Darcy Ribeiro que, felizmente, eu tive algumas pessoas em determinados momentos da minha vida muito importantes. Um deles foi o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro pensou um tipo de universidade em que as áreas de conhecimento se intrincavam e o aluno poderia, deveria e era obrigado a construir o seu currículo com um percentual expressivo de conhecimento de outras áreas que não a sua. Então, e o prédio ele permitia isso, porque ele fazia com que as pessoas, em cima era medicina, embaixo matemática, física, química, ciências sociais, linguística. Então, era todo o conhecimento estava naquele prédio, estava concentrado ali e permitia que a gente passasse por todas as áreas e os estudantes também cruzavam ali dentro de diferentes áreas. Era muito interessante ali, era um tipo de universidade que eu sonho com ele, entendeu? Assim, com ela. Dessa integração de conhecimento, dessa possibilidade dos alunos ter uma possibilidade de participar de outras áreas. A gente fala muito na medicina em humanização, mas o nosso aluno, ele fica ali na Faculdade de Ciências Médicas e não é permitido ele perde a oportunidade de andar pela Universidade de Campinas, pela Universidade Estadual de Campinas, em outras áreas, porque ele não tem possibilidade, nem dentro do currículo, de fazer isso. Então, a UNB permitia isso, era muito interessante, entendeu? Então, foi uma época de movimentos com invasões de polícia, eu quebrei o braço, eu estava num laboratório fazendo iniciação científica com a professora Gabriela. Era uma professora na época era de nutrição, não tinha nutrologia na época de nutrição, e invadiram e quebraram o laboratório inteiro, e não era com cacetete de borracha, era cacetete de madeira mesmo. Então, para proteger, eu levantei o braço e levei uma cacetada no braço. Então, tem essas dores, mas tem também um aprendizado muito grande, sabe, de ter vivido aquela época. E todo o período depois de redemocratização, que foi muito intenso e muito importante para o país, né? E a gente espera que mantenha assim, né? Que mantenha essa vontade de
permanecer no Estado democrático de liberdades individuais plenas, né? Então foi muito interessante, Lee. Não, legal você compartilhar isso, porque acho que a memória, né, é muito curta da população. E a gente acaba esquecendo, e as histórias, muitas vezes, elas são reescritas, né, como a gente vê agora, uma narrativa de negar o passado. Né? Então, acho que é importante trazer isso, de fato, aconteceu, né, dentro do nosso país, dentro de um momento sombrio, e dentro de uma universidade, né, Deus queira que nunca mais isso ocorra com nenhum dos nossos alunos, né, que está lá no meio da iniciação científica, leva né, uma agressão dessa natureza e que, além de um dano físico, tem um dano emocional que fica, né, e que você sempre é acuado com medo, né, de fazer as coisas. Então, muito obrigado por compartilhar esse detalhe. E você falou de um ídolo seu, né, o Darcy Ribeiro. Teve algum outro ídolo, uma pessoa que você admirou naquela época, em que você estava na UNB, algum professor que você lembra, que você guarda no coração? Ô, Lee, pergunta de novo para mim que o som não ficou legal. Desculpa. É. Se você lembra, tem alguém a mais, além do Darcy Ribeiro, né? Uma pessoa que você admira na época da UNB, que você guarda no seu coração? Olha, vários professores na época que tiveram resistência, foram o próprio nosso patrono, ele foi uma das pessoas que foi, nós chamamos ele para patrono, mas ele tinha sido colocado fora da universidade. Na época também, a matemática da UNB era muito forte, e o Cristóvão Buarque estava lá. O Cristóvão Buarque era docente da UNB. Então, a UNB teve muita gente importante do ponto de, na estrutura na estrutura curricular das diferentes áreas, né? O próprio Lúcio Costa e Oscar Niemeyer participavam do curso de arquitetura. Você vê que é um negócio muito interessante, né? E a medicina sempre foi mais conservadora, entendeu? Mas tinham algumas pessoas, como sempre, né? A medicina é muito conservadora. E talvez mais conservador do que a medicina seja o direito. Não sei, talvez o direito seja mais conservador dentro das áreas do conhecimento. E a medicina tinha os professores muito bons, mas o grande número... uma das professoras que foi minha professora lá de clínica médica e depois veio aqui, eu a revi aqui, a professora Elza da Gastro. A professora Elza da Gastro, ela foi professora na UNB, entendeu? Então, então são pessoas... Eu lembro, em um determinado momento dessas greves, que foi... Eu praticamente perdi 6 ou 7 meses na formatura, porque foram greves constantes, entendeu? Ou seja, uma atrás da outra. Teve greve de 62 dias, 63 dias, quando nós perdemos a bolsa do internato. Tinha uma bolsa, nós perdemos a bolsa e o internato saiu de um hospital em Sobradinho, que é uma cidade satélite de Brasília, e foi para um hospital construído próximo ao campus da UNB. Então, aí foi uma luta enorme na tentativa de rever essa bolsa e tudo. Mas é isso aí, meu amigo. Tem muita coisa que a gente passou e que é interessante. É uma experiência de vida, né? A gente vai construindo. O tempo passa muito rápido, a vida passa muito rápido. Depois é que a gente vê como esses episódios ficaram, né? Ficaram, mas eles acabam dando um substrato para a gente interessante, importante, principalmente para quem faz medicina, né, Li? Ou seja, a gente valoriza mais o aspecto da saúde pública, né, do atendimento às pessoas mais carentes,
Eu acho que a gente fica mais tempo dentro de um hospital, ou seja, você e eu somos tempo integral num hospital público, né? Então, eu acho que não é por... tem alguma coisa dentro de nós que nos atrai para essa situação, né? E o que nos atrai é uma vivência que nos faz ter a valorizar determinadas coisas importantes, né? Entre elas a saúde pública, o atendimento adequado, que infelizmente há uma carência tão grande ainda no Brasil, né? E é tão difícil, né? Ó, tem umas perguntas aí, o pessoal perguntou como que foi o teu postdoc, mas no que antes do postdoc, acabei não perguntando, entendendo bem aquela história que você foi fazer o mestrado na Paulista, não foi fazer, Não, eu fez não lá no fui, Ribeirão? porque eles mudaram. Eu não fui, eles acabaram mudando a regra, entendeu? E aí eu acabei ficando em Ribeirão e consegui fazer era o R3 e o mestrado junto. Eu acabei fazendo e eles permitiram que eu fizesse lá, porque eu acabei não. Eu fui, inclusive, recebi uma carta muito brava do Sérgio Stella. Sérgio Stella é um professor da Escola Paulista de Nefrologia e tudo, bravíssimo comigo, que não ter ido, não, tinha tido um compromisso de ir e tudo. Mas eu acabei ficando em Ribeirão, fazendo mestrado em Ribeirão, junto com o R3, né? Mas então, por que você veio da pesquisa? Dá para ver que você é um médico, né? No sentido de cuidar do paciente, né? O protótipo, digamos, né? Estereótipo do médico que vai lá, cuida do paciente. O que você faz? Eu volte e meio enquanto você lá na enfermaria, você continua com esse cuidado, mas por que essa questão da ciência, fazer mestrado, doutorado, depois foi fazer pós-doutorado? Como é que foi isso? Li, eu sempre eu entendo a medicina como uma ciência e o conhecimento como área da biologia que deve ter um conhecimento científico muito bem embasado. A medicina ela deixou de ser empírica há muito tempo. Então, e sempre me chamou a atenção a área científica, a produção de conhecimento, a experimentação. Minha iniciação científica foi com estudar leishmaniose em sagui. Era um negócio assim, porque lá em Brasília a área de medicina tropical era muito forte. Tinha um grupo, a Luísa Prata, a Vanessa Macedo, são pessoas referências, foram referência, ambos já faleceram, foram referência na área de doenças tropicais. Eu sempre pensei em que é muito importante o conhecimento básico para você fazer uma boa medicina. Eu adoro ser médico, eu adoro atender o paciente, mas eu acho que o médico, sem esse conhecimento básico, ele perde muito, o paciente perde muito, ele tem uma dificuldade grande na interpretação das doenças, dos sinais e sintomas. Então, sempre me chamou a atenção e foi um estímulo ao conhecimento. O conhecimento, você sabe disso, na sua área é assim, ou seja, o quanto a gente não sabe nada, né, da função de órgãos e sistemas. Então, é muito importante. E se você não conhece a função adequada, normal de órgãos e sistemas, você não vai conhecer o anormal, o patológico. Então, isso eu falo até para os alunos quando eu estava na semiologia, era fundamental que eles viessem do básico, conhecendo a fisiologia, a bioquímica normal, porque eles conhecendo isso, eles detectariam com mais facilidade a normalidade das coisas, né? E isso sempre me motivou. Então, eu procurei fiz iniciação científica por um tempão. Lá em Brasília tinha facilidade pelo CNPq próximo, o pessoal tinha muita bolsa de iniciação. Então, eu consegui sempre conciliar isso. E depois, no mestrado, e Ribeirão, eu acho que aí tem um grande lance. Eu não conhecia a faculdade, conhecia, assim, parcialmente a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Entretanto, foi a maior, talvez tenha sido a melhor coisa que eu tenha feito na vida.
do ponto de vista de formação. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ela foi constituída dentro de uma base muito sólida. Ela de 53, 54, ou seja, um pouquinho mais velha do que a nossa aqui, mas foi o Zeferino Vaz, inclusive, que a constituiu, mas ela foi constituída com um grupo de pessoas, de docentes, de altíssimo nível, e já todos eles com capacidade de pesquisa bem solidificada, bem consolidada. De que forma ele fez isso? Ele pegou docentes da USP, que estavam lá trouxe um grupo de docentes da USP, já com titulados, e foi, na época, o Perón tinha destruído a Universidade Argentina. Ele pegou um número enorme de argentinos, principalmente da área básica, Ovian, entre outros, Marcejian, ou seja, uma série. E na Europa estava no pós-guerra. E aí ele foi na Europa. O Zeferino ele podia ter vários defeitos, mas ele tinha uma capacidade de identificação de qualidade das pessoas e as pessoas no lugar certo. Ele foi na Europa e trouxe uma série de docentes e pesquisadores belgas, franceses, alemães. O Köberly, por exemplo, né? O Köberly, nós tivemos aqui na faculdade o filho do Köberly, que era ortopedista, mas o pai dele era patologista e foi um dos primeiros a descrever a inervação e as alterações da inervação cardíaca na doença de Chagas. Então, foi muito interessante. Então, eu peguei essa massa crítica muito boa, entendeu? Isso me dá uma sensação muito boa. Isso foi um fator que me também levou para frente no sentido de fazer uma carreira acadêmica. E uma carreira acadêmica, Gonzalo Ribeirão, tem uma característica. Até porque, na época que eu morei lá, era uma cidade pequena. A Ribeirão valoriza muito o tempo integral com dedicação exclusiva. Então, praticamente, os docentes eram tempo integral com dedicação exclusiva. E eles ficavam o tempo todo pensando. Tinha uma coisa ruim. Meu orientador era uma pessoa espetacular, gostava muito dele, gosto muito dele. Mas as pessoas não tinham alguns, claro, sempre tiveram essa vontade de publicação. Eu lembro, ele era um cara muito inteligente, mas ele fazia projetos assim, a gente obtinha os resultados, ele punha na gaveta. Por quê? O interesse era o resultado, ou seja, o interesse era ter aquele conhecimento para ele, entendeu? E não divulgar. Então, ele ficava muito satisfeito de ter o conhecimento sendo retirado ali, construído, mas ele não tinha uma ânsia de publicação muito grande. Como a gente vê, pelo menos nos últimos 20, 30 anos. Né? Mas é isso, meu Lê. E pós-doc fora? Como que foi essa vivência no exterior? Esse pós-doc, bom, eu sempre trabalhei com fisiopatologia renal, né, e particularmente hipertensão arterial. E o editor do Hypertension, que é uma das revistas mais importantes, na época, era o Gerald Bona, que trabalhava na Universidade de Iowa. E na Universidade de Iowa tinha uma estrutura e uma atividade de pesquisa muito grande na área de medicina e particularmente de função renal e hipertensão arterial. Então, e particularmente no controle neural do rim. Ou seja, isso me chamava a atenção. A ideia, e depois eu fiz isso e trouxe para cá, era o registro neural, da atividade neural aferente e eferente renal no controle da função, no controle da reabsorção de sódio, água e da filtração glomerular. Então, foi por uma opção mesmo, numa área muito específica, que no Brasil não tinha e ainda é capenga, de controle neural do rim, sabe? Então, foi por isso. Foi uma motivação, é claro, associado a essa figura, o de Bona, que era
ele tá vivo ainda, mas ele está aposentado. Era uma pessoa muito respeitada na área. E além disso, Saiu um pouquinho além disso, Iowa City, onde é a universidade, é uma cidade. Eu encontrei várias pessoas da Unicamp lá na área de educação física, de música. Tem uma área de música muito. E, gozado, tem uma história interessante. Tinha um professor da área de música, chama Leopold Lafosse, professor lá da universidade. E ele era especialista em música barroca brasileira. É impressionante. Ele veio visitando as igrejas barrocas e recolhendo partituras, né, nessas igrejas barrocas de Minas Gerais. Então, era um especialista em música barroca. E ele casou-se com uma professora da UFMG, na época, e eles foram para os Estados Unidos. Entendeu? Então, tinha muitas áreas. Aqui, vários docentes do Instituto de Música, do Instituto do IA, na música do IA, fizeram sua pós-graduação lá em Iowa, pertinho de Chicago, né? A cidade de referência é Chicago. Falando em música contigo, qual que é o teu estilo musical? Eu gosto muito de música popular brasileira. Eu ouço música estrangeira, inglês, gosto, mas é música popular brasileira e daquela época, ou seja, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Então, você olha essas músicas, você olha as letras, é de uma complexidade, é literatura, né? Efetivamente é literatura, né? Então, as letras, né? Então, eu gosto muito de música popular brasileira. Tem alguma música em particular que você... Não. Digamos, não tem. É a tua música. Tem uma música que eu brinco, que é uma música de um LP do Chico Buarque, chama Cidades, ela é muito interessante. Eu até brinco, assim, eu gostaria de jogar a minha cinza no Rio São Francisco, lá perto de Piuí, com o pessoal ouvindo essa música. Mas é uma música eu não lembro o nome, do disco Cidades do Chico Buarque. É muito bonito, é muito legal. Esse disco é muito rico, é um disco mais recente, mas é muito rico, muito interessante. Olha só, então o pessoal que está aí assistindo, se conhecerem essa música, põe aí o nome da música aí. Eu posso procurar. Não, tranquilo, o pessoal vai procurar por você aí. Ô, Tílio, falando em literatura, o que anda lendo ultimamente? Olha, eu não consigo ler um livro só, não. Eu coloco na mesa ali, eu estou lendo, particularmente dentro dessa conversa sobre a universidade, eu estou lendo A Vida e o Legado do Hélio Lourenço, que foi um reitor da USP, muito interessante. Foi um cara, ele substituiu, é um livro que foi escrito por uma historiadora, mais o filho do Hélio Lourenço, que era docente também. Ele foi caçado, não por ser comunista, mas por ser humanista, uma pessoa muito humana. E o Hélio Lourenço depois de caçado, ele não foi para Paris, nem para o Chile, nem para Nova York. Ele foi para a Etiópia. Ele foi para o norte da África ajudar a construir faculdades de medicina. Foi muito. Depois, na época que eu estava em Ribeirão, ele voltou e foi reintegrado. A USP reintegrou vários docentes. Então, eu estou lendo, chama Hélio Lourenço, Vida e Legado. E estou lendo um livro interessante que eu ganhei recentemente, chama Sobre Isso, do Mayakovsky. É interessante porque mostra uma situação que eu até me referi esses dias, da dificuldade que as pessoas têm de conviver com estruturas extremistas ou extremadas, seja de direita ou esquerda, mas o Mayakovsky era
um poeta do comunismo na época de 1922, 1917. Esse livro dele é de 1922. E a dificuldade que ele tinha de expressar o amor dele por uma mulher, porque, na época, os sentimentos eram tidos como coisa de segunda categoria. A importância era a revolução comunista, né? Então, ele escondia isso e acabou não dando certo. Ele ficou anos e anos convivendo com essa pessoa, amando à distância, e o livro chama sobre isso, porque é sobre o amor. E dentro desse livro tem uma música, chama uma letra, ou letras, né, que o Caetano Veloso aproveitou para escrever O Amor, que a Gal Costa gravou, que é linda, uma música linda que a Gal Costa gravou, faz parte desse livro, algumas frases de poemas do Mayakovsky que está lá. E uma pessoa que eu comecei, eu retomei agora, foi por uma saudade da morte de um escritor lá da sua terra, o Dalto Trevisan. Então eu peguei de volta o Cemitério dos Elefantes para ler, que é um livro espetacular. O Cemitério dos Elefantes é muito, muito interessante. São contos do cotidiano, né? O Dalton escrevia contos, ele era um contista, né? Não era um romancista. E ele escrevia contos, vários contos, um deles, do livro, chama Cemitério dos Elefantes, é lindo o conto. E é muito bonito, é um livro muito bonito, mas descrevendo o cotidiano ele é o vampiro porque ele andava à noite observando, o vampiro de Curitiba, né? Observando as situações da cidade, os pobres, os isolados, os moradores de rua, e descrevia. É muito interessante o Dalto Trevisan. Infelizmente faleceu essa semana ou a semana passada, né? Mas é isso. Eu estou até lendo porque, durante as minhas apresentações, o pessoal tem criticado muito que eu uso errado o pronome eu e mim, entendeu? Então eu tenho que ler para ver se eu aprendo isso desse jeito. Mas eu acho que é coisa lá de Minas Gerais, entendeu? Então eu estou lendo para tentar. Já pensou um reitor que fala incorretamente? Então eu estou tentando aprender aí. Então, cada coisa, você saiu de Minas, mas a Minas ainda não saiu de você. Ainda tem muito do mineirense. O mineiro muito mineirense não perde, viu, Li? Eu acho que o mineiro nunca perde, é impressionante. Assim como as regiões do Brasil, elas deixam, impregnam a gente com muita intensidade. O mineiro ele sai, ou seja, provavelmente o nordestino e o mineiro são os que mais migram internamente dentro do Brasil, né? Você vai, tem mineiro para Campinas deve ter uma quantidade de mineiro enorme, deve ter mais mineiro aqui do que campineiro, mas não perde essa coisa do bucólico, do alimento, da comida típica, do fogão de lenha, entendeu? Do queijo, da cachaça. Então, são coisas que a gente não perde. Quem é mineiro que está assistindo a live, escreve alguma coisa, sem dizer que você é mineiro, quem sabe que você é mineiro. Então o pessoal vai escrever. O pessoal colocou aqui, que é o de Chico Buarque, é o Chão de Esmeraldas, né? Talvez a música. Não é. Eu não vou cantar aqui, mas não é Chão de Esmeralda. Vai, canta aí, vamos lá. Vamos lá. De jeito nenhum. Eu estou usando o celular aqui. Eu estou usando o celular e não consigo ver, mas é do disco Cidade. Tá, mas como é que é a melodia? Como é que é a melodia, mais ou menos? Como é que é? Só para a gente ter uma ideia. Não vou. Olha lá, como é que é? Não sei. Não vou. Dá uma cantarolada aí, só para a gente pegar aí assim, as primeiras partes e a pessoa já vai pegar. Eu não lembro mesmo. Não lembro mesmo. Pô, Coutinho, você não canta nem no chuveiro? Não, nem no chuveiro, cara. Eu espanto, viu? Eu espanto. Desafino falando, viu, Li?
Não, mas Você assim, sabe que é você não tem um hobby. uma frustração eu tive a oportunidade de aprender violão, sanfona, mas nunca fui em frente, cara. Eu tive é uma frustração que eu tenho, viu? E depois, agora as articulações não permitem dedilhar mais, entendeu? Então, bem que eu gostaria. Então você tem uma veia musical sanfona. Da onde é essa história de sanfona? Não, Violão? Acho que não, o país, antigamente sim. sanfona era acordeon, né? Então, teve uma É, época que o acordeon estava muito na moda, entendeu? Quando era... Então, eu me colocaram... Mas com esse negócio de mudar muito, as coisas não tinham continuidade. Ou seja, a escola tinha continuidade por ser as matérias todas iguaizinhas, mas a continuidade em aprender algum instrumento musical eu não consegui. é. E tem algum hobby contigo? Não, é leitura mesmo, eu não tenho um hobby específico assim. É, é, em algum momento joguei futebol, mas assim, nada, isso foi com o tempo, foi se perdendo. Mas é principalmente leitura e ouvir música, eu gosto muito de música. Futebol, qual posição que você jogava? Olha, jogar no meio de campo, viu? Você sabe, né? Ali é Oh. sempre. Mas porque eu não tenho tamanho para goleiro, para back, muito menos velocidade para na época tinha pontas, né? Então não tenho velocidade para ponta, então eu jogar no meio de campo ali mesmo. Só no comando ali, distribuindo a bola, falando para pode lá, tal. Falando de comida que você falou, você cozinha também? Olha, não, pessimamente, né? Mas assim, coisas habituais, arroz, macarronada, uma salada, né? Um bife, ou seja, isso sai, entendeu? Mas nada assim, pratos, nada, não. Mas eu Não, não passo fome, não é não uma. passo fome. Se eu precisar, eu faço um arroz. O arroz meu é soltinho, dá para comer, entendeu? Não, bom, eu não falar de arroz solto para oriental é quase que não está certo, né? Mas a gente gosta do arroz mais solto mesmo. Então, uma salada, um arroz e um feijão bem temperadinho, dá para fazer. E qual que é o prato favorito seu? Olha, eu gosto da comida habitual, arroz, feijão, uma carne, salada. Gosto muito de peixe. Quando em férias, por exemplo, a gente geralmente vai para beira-mar e tal, é peixe só, entendeu? Eu gosto muito de peixe. É, e, e eu comi agora, eu estive há poucos dias aqui pertinho, em no Piauí não. Foi aonde mesmo que eu tive, gente? Ah, em Sergipe. Foi a primeira vez que eu conheci o pitu, que era aquela bebida, aquela cachaça pitu. Mas foi a primeira vez que eu comi pitu. É uma delícia, é um camarão, né? Eles falam que é um camarão de água doce, da transição entre a água doce e o mar. Mas é uma delícia. Ele não tem um sabor muito firme, mas ele parece mais a lagosta. O gosto parece mais a lagosta. Muito gostoso. Nossa, o tempo voou aqui contigo. Já deu 21 horas aqui, né? Se bem que a gente ficou um pouquinho mais tarde, mas voou aqui. Eu olhei agora, deu 9 horas. Tijo, vamos fazer um pinga-fogo, né? Aqui para o pessoal. Ô, Tijo, o que é sucesso para você? Sucesso é estar realizado, ter felicidade, viver junto com pessoas felizes e realizadas ao meu lado, ter os filhos realizados e felizes, entendeu? Isso que para mim é sucesso. Então você considera uma pessoa de sucesso? Eu considero.
Eu considero que eu fiz a profissão que eu quis fazer. Eu estive e estou no lugar onde eu sinto bem e me sinto feliz. Tenho filhos e tenho uma esposa que é muito boa comigo, me cuida muito bem, meus filhos estão realizados, todos eles independem de mim mais, todos estão trabalhando isoladamente, então eu sinto muito feliz. Você acha que você já chegou aonde você gostaria de chegar? Olha, a gente nunca chega. Você sempre, eu acho que isso que move a gente, né, Li? Ou seja, eu brinco, o momento em que eu tiver, no momento em que eu tiver parado no tempo e falando muita bobagem, ou não conseguindo fazer as coisas, eu me afasto, entendeu? É gozado, né? Você é chinês, mas você deve conhecer um filme, eu não sei se é do Kurosawa, que tinha uma senhora, isso é o Japão da década de 40, que a década de 40 no Japão foi 40 ou antes de 40, na primeira metade do século passado. O Japão tinha muita fome, principalmente no norte do Japão, e as pessoas, quando chegavam no determinado momento, o marcador era a queda dos dentes. A pessoa caía os dentes e elas ia para uma montanha e ficava lá Para morrer. Para morrer, exatamente. Deixava os alimentos para os outros aqui embaixo, né? Isso é muito parecido com o cemitério dos elefantes. Os elefantes fazem isso, né? Os elefantes, quando envelhecem, começam a perder o marfim, eles vão para um lugar e ficam quietinhos lá. Isso é um dos contos do Dalton Trevisan. Ele fala isso, ele põe uma similitude entre a vida de algumas pessoas em Curitiba e isso. Eu acho que a hora que a gente se afasta, ou seja, a vida é cíclica, né, Li? Ela tem todo um período de maturação e depois de descanso, né? Então, chegando no momento do descanso, eu quero descansar mesmo, ficar tranquilo, entendeu? E não atrapalhar a vida das pessoas, não começar a falar bobagem demais e não ter muito que contribuir, porque as contribuições elas passam, elas ocorrem durante Narayama, a balada de Narayama, exatamente, alguém pôs a balada de Narayama. E não, eu não sei se é isso mesmo. Isso é isso mesmo. É balada Balada de de Narayama. Vale Narayana. a pena Acho que assistir esse é o esse filme. filme. Quem não assistiu, vale a pena. Uhum. E um medo que você tem? Desculpe. Um medo. 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 O medo a gente sempre tem medo. O medo de ficar dependente dos outros, entendeu? Ou seja, eu não gostaria de ter uma doença como da sua área, que ficasse acamado. Isso não é vida mais. Ou seja, quando você perde a sua autonomia para falar, para andar, para viver, esse é um receio que eu tenho. Entendeu? Não é o medo, não me tira o sono, entendeu? Mas eu não gostaria de ter ficar assim, dependente das pessoas, não. Ó, tem uma pessoa que está assistindo, a Gabi Leme, que está falando, ó, nunca é tarde para música, professor. Para você voltar no acordeão lá, na sanfona. Tá bom. Uma frustração. Frustração? Olha, sinceramente, eu não O estou. arrependimento. Barra arrependimento. São diferentes, mas se tem dificuldade numa ou outra. Arrependimento ou frustração. Li, eu fiz tudo na vida que eu queria fazer. Fiz mesmo. Do ponto de vista profissional, fiz o que eu
me realizei do ponto de vista profissional, tenho um sossego muito que eu possa viver bem. Então, eu não, sinceramente, eu não sei te dizer uma coisa que talvez não é frustração nem arrependimento. É essa situação de mudar muito de lugar e vivendo praticamente longe da família, porque você muda, os pais vão na frente, você fica atrás. Isso eu senti quando da morte do meu pai. Eu olhei para ele e falei, puxa vida, eu poderia ter aproveitado mais ele, entendeu? Eu poderia ter convivido mais com ele e particularmente ele, porque ele saía para trabalhar, minha mãe ficava em casa. Então a gente tinha uma relação muito mais próxima. Mas o pai, ele estando fora e você não tendo essa vida de família tão próxima, não é que a gente não tivesse relação de amor entre as pessoas, mas era de convivência mesmo. Então, você sabe que no momento em que ele estava lá depositado e tal, eu pensei nisso, eu podia ter aproveitado mais ele, aproveitado mais as pessoas, né? Aproveitado mais aquelas pessoas e permitindo que a gente tivesse uma relação humana e de aprendizado maior. Sabe? Aí o pessoal perguntando, Cruzeiro ou Atlético? São Paulo. É o pessoal. Não, lá em Minas Atlético, Mas como eu estou morando em São Paulo há muito tempo, entendeu? Eu infelizmente sou São Paulino. Mas lá em Minas, lá em Belo Horizonte é Atlético. Atlético. Pois é, Atlético quase pegou, né? Mas o Fogão, né? Vamos também dar os parabéns pro Fogão. Mereceu também. Tá bom. E aqui em Campinas você não adotou nenhum time? Nossa, tem time aqui em Campinas? Eu acho que não tem time aqui, né? Você vai arrumar inimigos aí, pessoal. Os bugrinos aí, os macaros. Eu até brinco. Eles podiam juntar, fazer como lá o Milan e o Internacional, que tem um campo só, que chama San Siro e tem não sei o que, Meazzi. Ou seja, quando joga um é San Siro. Porque eles estão ambos destruídos e falidos. Então, junta os dois para ver se dá alguma coisa, vende um dos estádios piores. Porque, nossa, agora, tem uma história, tanto a Ponte quanto... É impressionante como eles chegaram ao fundo do poço, né? Porque tanto o Guarani quanto a Ponte tiveram histórias muito importantes de revelação de jogadores, né? E eles foram... Ó, o Guarani foi campeão brasileiro e a Ponte Preta, vários jogadores que foram vendidos e craques mesmo. Então foi uma degringolada, uma situação que não sei como eles chegaram. Eu sei, né? Tem muito problema administrativo aí ambos os times, né? Mas acabaram, né? E além disso, a revelação da base, que era o forte tanto do Guarani quanto da Ponte Preta, infelizmente, com a Lei Pelé, eles perderam um grande financiador. A Lei Pelé é importante do ponto de vista de independência do atleta. Só que para os clubes foi terrível, porque os clubes transferiram para os empresários o recurso que ficava dentro do clube, né? E fazia o clube se manter, contratar e ter uma base importante, uma base produtiva do ponto de vista de investindo em talentos. Então, foi para a Ponte Preta e para o Guarani, isso foi muito ruim, infelizmente. Nossa, já estamos chegando ao fim, mas eu tenho duas perguntas aqui, né? Uma pergunta assim, Montijo, você que já contribuiu tanto aí para a Unicamp, contribui, né? Por que você resolveu, né,
a colocar o seu nome aí à disposição da consulta da comunidade para a reitoria. E qual que é a motivação? Olha, foi outra coisa, nós temos, a Marisa e eu temos conversado e falado em todos os lugares que nós vamos. Não foi uma motivação pessoal, foi um estímulo por um grupo de pessoas, servidores técnicos administrativos e docentes, que nos estimularam. Ambos tinham alguma experiência administrativa, e nós conversamos, a Marisa e eu conversamos durante uns 2 meses, para ter uma ideia, se a gente tinha uma ideia de universidade semelhante, porque o pior dos mundos, Li, é ter uma equipe que não trabalhe em equipe, entendeu? Ou seja, tem que ter um programa, tem que ter um reitor, uma coordenação geral da universidade, mas antes de tudo, uma equipe bem azeitada, que está ali para realizar uma proposta de 4 anos para a universidade. E o que nos chamou a atenção e tem chamado, ou seja, a nossa ideia inicial era ter uma proposta que visasse retomar a universidade do ponto de vista externo, ou seja, fazer com que a Unicamp retomasse a sua posição de liderança e de protagonista, que vem paulatinamente diminuindo no transcorrer dos anos. Entretanto, visitando cada unidade e órgão, nós temos visto quanto problema tem a universidade, entendeu? Então, esses problemas gerais, esses problemas que não requerem muito recurso, problemas aqui, por exemplo, com carreira de servidores técnicos administrativos e docentes, a possibilidade daquilo que eu falei logo no início da nossa conversa, de estimular uma interdisciplinaridade maior em pesquisa, em formação de pessoas, entendeu? Permitir que os alunos da graduação vivam uma universidade viva, ou seja, criativa, que passe por diferentes áreas dessa universidade. Então, são vários aspectos que nós temos construído, ou nós vamos construir num programa que permita a Unicamp dar um passo além, entendeu? Dar um passo não só externo, mas internamente. Então, tem várias motivações, tanto das atividades fins, para as atividades fins da universidade, como a melhoria das atividades meio, por exemplo. Colegas seus, o Fernando, a Aícia, falaram que tinham vários convênios firmados com o exterior que não foram possíveis ser implementados por problemas burocráticos internos, que levam 2 anos para você implementar uma vinda de recurso externo. Então, nós temos uma atividade meio muito problemática, entendeu? Então, são vários fatores, viu, Li, que têm nos motivado aí a ir em frente. Não estou ouvindo. Li, não estou ouvindo. Voltou, eu tinha colocado no mudo aqui. Eu tenho que agradecer você, Gontijo, né? Pessoas como você e outros pré-candidatos que já fazem muito pela universidade e estão dispostos a contribuir mais, e cada qual com o seu ponto de vista, né? Visão universitária. Então, acho que isso que é muito positivo. Acho que eu, como membro da comunidade aqui da Unicamp, somos agradecidos e agraciados por termos pessoas que estão dispostos a realmente trabalhar em prol de uma universidade, que isso falou, né, que volte a ter protagonismo, que ajude as pessoas a fazer o que precisam fazer. Né? Eu conheço muito bem os colegas, acho que essa situação eu também convivo, de certa maneira, situações semelhantes, né? E realmente é frustrante, né? Acho que ver uma universidade do porte como a Unicamp
estar em situações como essa. E a gente fica feliz, ao mesmo tempo, agora, nesse momento, que a gente passa na pré-campanha, em consulta, e ter você vindo aqui conversar conosco, não no plano, mas de conhecer você. Acho que muitas pessoas não conhecem o Gontijo. Quem que é o Gontijo? Acho que é um aspecto mais pessoal. Certamente nós teremos outras oportunidades de conhecer mais a fundo o seu plano e da Marisa, do coletivo, bem como dos outros candidatos, outras chapas, né, que pretendem para a Unicamp. E eu agradeço novamente, Gontijo. Eu sei que você está longe de casa, né, a milhas e milhas distante na música do Blitz, né, tal, e que está disposto a vir conversar conosco aqui. Eu fico muito agradecido. E aqui eu vou pedir, Gontijo, que você deixe uma mensagem final, né, de o que você acha que é importante, o que você gostaria de... Deixa contigo a mensagem final para a gente encerrar a noite, com você e o Gontijo. Li, eu quero agradecer você por esse momento. É interessante, eu acho que é a primeira vez que isso ocorre na campanha. Eu não sei se ocorreu nas anteriores, mas foi muito, muito interessante essa sua iniciativa de apresentar os candidatos, os pré-candidatos, né? E eu acho que o que eu posso dizer é que é o que eu sempre fiz. Eu estou aqui à disposição da universidade, entendeu? À disposição da comunidade, pensando numa universidade cada vez maior, cada vez mais importante, cada vez mais importante para nós e para o país, particularmente para o país, para a independência, a produção de conhecimento, a geração de recursos humanos, a transferência desse conhecimento rapidamente através um dos problemas que a gente tem, uma transferência de conhecimento rapidamente para a sociedade. Então, eu estou à disposição. É isso que eu posso colocar para você e para todos aqueles amigos que estão nos ouvindo. Ou seja, e eu espero, caso haja essa escolha da consulta do próximo ano, que a gente possa implementar tudo aquilo que a gente espera, que nós esperamos, em função de uma universidade melhor, de uma produção de conhecimento realmente importante e de uma soberania desse país, ou seja, de construir uma soberania técnica, uma soberania científica, que implique em uma indústria, numa população saudável, né? Então é isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aí e conversar com a gente. Obrigado, Gontijo. Obrigado, pessoal que está nos assistindo. Foi um papo muito gostoso. É pena que o tempo de 1 hora planejado. E as pessoas que talvez eu não volte a ver conversar esse ano, eu quero desejar um bom final de ano, boas festas e que 2025 os sonhos, realizações, elas aconteçam de uma maneira maravilhosa para todo mundo. E desejo a você, Gontijo, a Marisa, ao Cezinha, ao Coelho, a Leila, a Luísa, que participaram dessa conversa, todo sucesso e uma boa jornada rumo às eleições, nem digo eleições da consulta, acho que é mais adequado à comunidade, a escolha dos próximos reitores, próximo reitor e vice-reitor, ou reitora, da gestão 2025 a 2029. Um grande abraço, beijo pro pessoal. Muito obrigado. Boas festas e bom Natal a todos, tá? E que a gente tenha um ano de 2025 muito melhor, tá? Obrigado, Li. Um abraço. Abraço a todos. Um abraço.